Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso curso de investimentos saudáveis do básico avançado. Na aula de hoje nós vamos falar o início sobre a renda variável. Vamos iniciar com aspectos gerais e depois nos próximos vídeos iremos aprofundando em ações, em ETFs, em alguns tipos de fundos e as suas características principais de cada um desses ativos. Primeiramente, renda variável versus renda fixa. Qual que vai ser os principais erros do investidor que muda para a renda variável, né? Nós temos aí no Brasil um costume muito grande aí da renda fixa dar juros muito altos. E acaba que, com o passar do tempo, nós estamos vendo aí uma mudança nesse cenário e que tende a se perpetuar por mais tempos, com uma taxa de juros Selic muito baixa. As taxas de juros de longo prazo ainda estão sendo modificadas, né? Isso daí é para um cenário mais longo. Porém, a taxa de juros baixo da Selic já é um fato. E isso daí tem muitas pessoas que começam a aceitar um risco maior em prol de uma rentabilidade maior, que não vai conseguir facilmente na renda fixa. Daí para isso, muitas das vezes o investidor começa a se expor numa renda variável sem saber se expor ao risco. Ele não compreende direito a forma e o movimento do seu ativo e começa a se expor aí em day trade, começa a se expor em forex, começa a se expor em ações que têm algum tipo de problema de insolvência futuro, começa a querer encontrar ações que estão muito baixas sem entender o mercado. E isso daí é um risco muito grande, porque você tem que entender do seu mercado para saber aonde você está se expondo e se você realmente aceita aquele risco. Querer ficar rico da noite para o dia, porque como a renda variável ela não tem um uma taxa de rentabilidade fixa, igual à renda fixa, mesmo que seja na renda fixa pós-fixada, que vai estar atrelada ao índice, você tem uma ideia ali mais ou menos de quanto que ele vai variar naquele período e das suas tendências. Na renda variável, é um cenário muito mais volátil, muito mais difícil de ter essa previsão. Você pode ter uma ideia geral de se a empresa está tendo todos os seus parâmetros bons, como nós vamos falar para frente, tipo de gerência, e você encontrou empresas com características sólidas no mercado, essa tende a dar um resultado melhor. Porém, também está suscetível ao risco de mercado, como todas as outras. Mas isso daí propiciaria um boom de uma valorização de 100% em um ano, como muitas empresas já aconteceram. Porém, isso daí pode levar o investidor iniciante àquela falácia de pensar: ah, muitos vídeos fazem essa falácia, né, prometendo uma rentabilidade sempre de 100%, 600%, e isso daí leva o investidor pequeno a aflorar a ganância que existe dentro dele, e nisso daí ele vai querer ficar rico da noite para o dia, e ele se expõe ao risco que ele não conhece direito, que volta no caso anterior. Então isso daí, com o conhecimento e a maturidade dentro do mercado, vai fazer você acabar ficando mais safo em cima disso. Saber como você se expor e saber que realmente você tem possibilidades muito boas, porém você tem que saber avaliá-las muito bem. Não ter uma mentalidade de investidor, né, entrar somente como especulador, porque o investidor é aquele que já vai se posicionar de certo modo num prazo maior. O especulador não. O especulador é aquele que vai tentar extrair dinheiro do mercado como se fosse um garimpador. Ele vai tentar fazer movimentações mais rápidas, ficar movimentando seu dinheiro, e isso daí já tem pesquisas que provam que são menos de 3% dos investidores que conseguem extrair algum dinheiro do mercado. E tem menos ainda que consegue extrair uma quantidade significativa, que consegue viver disso. Ou seja, é uma falácia muito grande quando muitos vídeos vão propagar que você consegue ter essa rentabilidade, que você pode ser só especulador no mercado. Você ser especulador não é um problema. Você colocar todo o seu dinheiro para especular, isso daí é um problema. Porque se você pega ali uma pequena quantia do seu capital, do seu patrimônio líquido para especular,
Isso daí, com conhecimento também, que você vai ter estudado e construído uma base sólida para isso, quando você pega lá 2% do seu capital e consegue multiplicar por 20, é uma coisa muito boa. Só que muito possivelmente, quando você consegue fazer essa especulação, você está aceitando um risco tão quanto de perder também tudo aquilo. Agora, se você coloca todo o seu capital tentando multiplicar por 20 e na primeira você já perde tudo, você perdeu todo o seu capital. Daí então é um problema da mentalidade que muda quando você sai da renda fixa para a renda variável. Se a pessoa entrasse na renda variável com a mesma ideia da renda fixa, o mundo seria muito mais bonito para ele. Porque ele estaria trabalhando o dinheiro dele no longo prazo, saberia que aquilo ali não vai mudar, não vai ter nenhuma mágica. Você vai saber ali, além disso, que são empresas, você tem que trabalhar com empresas mais sólidas. Então isso daí já começa a ter uma ideia boa. Daí vai ter que agregar um pouco também do conhecimento que ele tinha de renda fixa, né? Porque a renda fixa normalmente você não avalia tanto as empresas. Aqui você vai ter que avaliar mais. Escolher investimentos não relacionados com seu perfil, isso aí normalmente está associado com saber se expor ao risco, né? E não tentar ficar rico da noite por dia. Então você tem que saber qual investimento está mais relacionado com seu perfil, não seu perfil só pessoal, o seu perfil de investimento, do seu plano de investimento. Se ele é um perfil de plano de investimento para curto prazo, para um ano, então muito possivelmente você já não vai se expor a esse risco tão grande. Não conhecer os investimentos que está fazendo. Isso daí resume praticamente tudo que nós estamos fazendo anteriormente. Porque se você não conhece o investimento que você está fazendo, então muito possivelmente não é nem para você estar ali. Porque primeiro você tem que conhecer bem aquele investimento seu, observar o mercado que está tendo ali dentro, uma variação ou não, né? Só da renda fixa também. Você tem que conhecer antes de você começar a investir, para saber qual que vai ser o melhor para o seu perfil e qual risco você vai querer se expor ou não. Na renda variável, você vai modificar essa estrutura. Os títulos que o investidor comprava com data de vencimento e rentabilidade conhecida, agora pode variar bem mais, dependendo do mercado. E dependendo, você pode não ter uma data de vencimento, e dependendo também, a rentabilidade pode variar muito. Então, isso daí pode requerer um tempo de exposição maior para você recuperar. Então, você tem que levar isso daí para um longo prazo. Ao ter a intenção de comprar um título, né, você vai acessar a sua corretora e verificar os preços que as pessoas estão querendo vender ou comprar o mesmo. Nesse sentido, você vai ter lá uma pessoa que já tem aquele título e deu um lance, ele quer vender por R$ 10. Ele vai ser o lance mais barato. Daí os próximos lances, por exemplo, de R$ 10,10, vai ficar na fila atrás dele. Isso daí tudo você vai ter uma fila de todas as pessoas que querem vender os títulos. Ou seja, se você quer comprar um título direto, você coloca a R$ 10 e você vai comprar dessa pessoa. Então, se você quer comprar um título mais barato do que isso, você vai entrar na fila das pessoas que querem comprar mais barato do que isso. Então, você coloca o seu lance de R$ 9,90. 9,90 não tem ninguém vendendo a 9,90. Então você vai ficar numa fila com os lances das pessoas que estão querendo vender por aquele preço. Se tiver pessoas querendo vender mais baixo do que você, eles vão entrar na fila para trás. Se por um acaso você deu um lance e daí outra pessoa deu um lance atrás de você, o mesmo, então ele entra na fila da mesma forma, estando na frente de quem deu um lance menor e estando atrás de quem deu o mesmo lance anterior a ele. Então, nesse sentido, vamos supor que você quer comprar um título e você acha que esse preço aqui ainda está caro. Então, você, ao querer comprar, você dá um lance de R$ 9,90. O mercado normalmente ele oscila um pouco para mais, um pouco para menos durante o dia, podendo ter uma notícia muito ruim da empresa ou então um escândalo que pode levar isso daqui a cair muito. Igual é o caso da IRBR, a Oi, que com o tempo, com várias más gestões, ela foi caindo cada vez mais, saindo de R$ 100 indo para centavos. Então, esse caso daí, se você acha que esse preço não está bom, você coloca um preço menor e espera o mercado chegar nele. Nesse sentido, quando o mercado chegar nele, você consegue comprar por esse preço. Com o passar do tempo, vamos supor que passou um ano.
Daí você tem que quer vender esse título. Do mesmo jeito que ele pode estar deslocado todos esses preços para baixo, também pode estar deslocado para cima. Anteriormente estava entre R$ 9,90 e R$ 10. Aqui agora subiu de R$ 10,90 para R$ 11. Então, se você fosse vender esse título seu, você já poderia vender imediatamente por R$ 10,90, obtendo um lucro de R$ 1 sobre o valor que você comprou. Esse R$ 1 já dá mais de 10% de rentabilidade, né? Vai dar aproximadamente 10% de rentabilidade sobre o valor que você comprou o título. Ou seja, já dá mais do que todos os títulos ali de renda fixa normalmente vão dar. Ainda mais com a taxa Selic reduzindo bastante, igual está acontecendo na atualidade. Então, nesse sentido, por isso que o mercado de renda variável ele é muito promissor. E com uma redução cada vez maior da taxa Selic, tende a aumentar a quantidade de pessoas se expondo à renda variável. Logo, esses preços tendem a cada vez mais aumentar. Nesse sentido, nós temos que essa pessoa poderia vender aqui ou entrar na fila de pessoas que estão vendendo a um preço maior, se ela tivesse uma expectativa de nos próximos dias aumentar o preço desse título. Isso daí vale tanto para fundos imobiliários, ações, qualquer um desses títulos que você vende no mercado secundário. Os principais produtos de renda variável que você vai trabalhar no Brasil. Tem outros, mas esse aqui é os que mais são trabalhados entre as pessoas físicas, e não são investidores profissionais também, tá? São as ações, né, que nós compramos através da corretora, que podemos entrar aí no IPO ou na oferta subsequente, igual agora está tendo bastante ofertas subsequentes nessa crise. Nós temos os derivativos, que são contratos normalmente de ações ou de commodities, de algum tipo de bem que pode ser vendido no mercado, pode ter um derivativo dele, que é uma promessa de compra ou venda futura. Isso é muito utilizado pelo mercado de commodities para fazer hedge também das operações. Nós também temos os tipos de fundos de investimento. Nós já falamos dos fundos de investimento em renda fixa, que apesar de ser um fundo de investimento em renda fixa, ele tem uma característica de renda variável, porque aqueles ativos eles estão expostos a ter uma redução ou um aumento, mesmo eles estando muito atrelados a um tipo de produto. A não ser que seja um produto que compre somente um CDB atrelado a 120% do CDI. Mas na realidade você está comprando então CDB atrelado a 120% do CDI. Então nem precisaria ter esse fundo, né? Então aí normalmente não vai ter esse tipo de fundo. Fundo de investimento multimercado, que nós vamos estar falando a mais no nosso curso, fundo de investimento em ações e fundo de investimento em imobiliários, que nesse caso daqui são para as pessoas que normalmente querem ter uma rentabilidade bacana com um recebimento de um aluguel ali todos os meses. Aí é uma vantagem muito grande para a pessoa que não tem condição de comprar, por exemplo, uma casa, ou até mesmo as pessoas que têm condição de comprar uma casa, mas não querem passar por todo aspecto burocrático de ter que ir atrás de inquilino não passar o dinheiro para ele na data. Isso daqui é uma estrutura muito mais simplificada para a pessoa receber os seus aluguéis, né? Também tem os seus riscos, porque você tem que estudar sobre o mercado. O risco disso daqui tudo é muito interessante, porque da mesma forma que eu que sei andar de bicicleta não acho arriscado, uma pessoa que sabe andar de bicicleta vai achar muito arriscado andar de bicicleta. E eu que não tenho capacidades de andar sobre uma corda bamba, vou achar muito arriscado uma pessoa andar numa corda bamba a 30 metros de altura. E uma pessoa que já tem essa prática não vai achar tão arriscado, porque ele sabe os riscos que ele está envolvendo e a capacidade técnica que ele desenvolveu para aquilo. Então, se você tiver uma capacidade técnica cada vez maior, é natural que o risco desses ativos também vão se reduzindo, porque você sabe quando operar esses ativos e quando reduzir cada vez mais a entrada, o risco da entrada nesses ativos. Daí você sempre vai estar exposto a um risco, porque é renda variável, mas você pode mitigar esse risco aí uma quantidade significativa. Os tipos de investimento, né? Nós vimos nos vídeos anteriores que tínhamos tesouro,
de curto prazo, tesouro de longo prazo, e se você for avaliar, ele começa a dar uma deslocada para cá, porque o tesouro de curto prazo em relação ao tesouro de longo prazo, ele apresenta menos risco. Então, quando você vai andando para cá, você também vai aumentando o seu risco do investimento e normalmente também vai aumentando a rentabilidade do seu investimento. Então, se você for observar, nós temos que esse título de curto prazo, normalmente, ele vai trazer um risco menor do que o título de tesouro de longo prazo, porque tem o prazo atrelado a ele. Se você precisar vender antes, você tem uma exposição a mercado. Os títulos privados, que normalmente vão ser mais arriscados do que os títulos do tesouro, daí aqui você tem que observar que o curto prazo, dependendo, ele pode ser menos arriscado porque está exposto a período, né, menor do que o título de longo prazo. Daí então isso aqui é como se fosse assim, a cada dois eles têm um risco mais ou menos semelhante que pode ser permeado dentro deles. É a mesma coisa de você ver os fundos. Dentro de fundos você tem uma variação tão grande que você acaba abarcando fundos que são muito mais arriscados de investir do que até mesmo em ações ou opções. E tem fundos que são muito menos arriscados de se investir do que alguns títulos de longo prazo privados, por exemplo, de um banco que ele pode ser BB-, com a classificação de rating dele. E aquele fundo ali, ele só investe em rendimentos AAA. Então, acaba que essa rentabilidade e risco ele é um pouquinho falacioso, porém dá para a gente ter uma ideia geral do que acontece, que quando você vai aumentando a exposição ao risco, você também vai aumentando a sua exposição às rentabilidades. Dá para ter uma ideia geral sobre isso. Apesar disso daqui não ser uma verdade suprema, mas todo mundo utiliza por ter um aspecto mnemônico de ter uma ideia de como que você está se expondo ao risco. Normalmente os fundos vão estar atrelados a um rendimento médio aqui entre as ações e os fundos privados, os títulos privados de longo prazo, e esses fundos aqui também têm os fundos imobiliários, tem fundos de ações, multimercados. Só dada a característica dele, ele tem uma diversidade que não dá para considerar que a rentabilidade dele vai só estar aqui no meio, mas dá para ter uma ideia de que ele vai estar variando entre esse meio aqui de rentabilidades maiores, né, e risco mais acentuado. As ações também oferecem esse tipo de risco por estar exposto ao mercado. As opções, que são contratos, né, de ações ou de commodities, e os investimentos alternativos, que são investimentos em Forex, investimento em criptomoedas, investimentos em outras características, até mesmo fora do mercado financeiro. Daí então, isso daí vai da expertise de cada um, e daí são outras características que normalmente vão atribuir um risco maior do que esses títulos daqui anteriormente falados. Então você fica exposto a uma taxa que vai variando de um risco menor até um risco maior. As instituições, principais instituições que estão relacionadas, né, com isso daí, vão ser as corretoras, nas quais você vai estar trabalhando as suas ordens de compra e de venda, a bolsa de valor, aonde vai ser negociado, as corretoras enviam para a bolsa de valor, e na bolsa de valor B3, nossa, né, ela também tem um misto aí de bolsa BMF Bovespa, aonde é negociados derivativos, a Clearing House, que é onde guarda todas essas negociações de contratos, os bancos de investimentos também, que são bem utilizados para fazer os IPOs das empresas, as ofertas novas de ações e as ofertas subsequentes, e as outras instituições, que vão complementar os serviços das anteriores. Onde são negociados, né? Nós temos o mercado primário, que é onde você negocia diretamente com a empresa que está oferecendo aquele título. Normalmente isso daqui também para renda fixa também é verdadeiro, quando você compra direto do tesouro e vende direto para o tesouro, não sendo para uma pessoa no mercado subsequente, no mercado secundário, você está trabalhando com o mercado primário. Ou seja, isso aqui é sempre que você compra um título, sendo ele de renda fixa ou variável, do
emissor, né, da empresa que está emitindo. Se for um título público, seria do Tesouro. Se for um CDB, seria para o banco. Se for um LCI, também seria para um banco. Se for uma ação, seria diretamente para a empresa. Normalmente, ações, né, você tem direito de comprar da empresa. Dificilmente ela vai resgatar essas ações e comprar, fazer a reversão dela. Então, você negociaria no mercado primário também. Então, normalmente está associada à primeira oferta, que também pode ser conhecido como IPO, que é Initial Public Offering, e o Follow-on, que são as ofertas subsequentes. O IPO é quando a empresa vai entrar com a emissão de novas ações, ou seja, tanto o fundo de investimento quanto a empresa vai abrir uma participação para novos acionistas, né, para pessoas que vão investir nela e você vai comprar diretamente dela, sempre através da sua corretora, você faz um IPO, você compra pelo IPO. E se essa empresa já está lá dentro do mercado, você compra pelo follow-on, porque é só uma forma de dizer diferente, que uma é uma oferta inicial e a outra é uma oferta secundária, uma oferta subsequente. Oferta secundária no sentido de ser subsequente, tá? Não de secundário de mercado secundário. Um exemplo disso é o quê? Um fundo abre pela primeira vez a captação de recursos. Isso daí você, quando compra essa cota do fundo que abriu pela primeira vez, você está comprando uma cota pelo IPO do fundo, né? Então você está comprando pelo mercado primário. Se, por exemplo, a empresa nanotecnologia abre capital na bolsa e emite ações pela primeira vez. Ana, sabendo que a empresa é boa e quer ser sócia, compra através da sua corretora ações da nanotecnologia com o título Nano 3. Ana, então, comprou ações pelo mercado primário, porque ela comprou diretamente da empresa que estava oferecendo, né? Ou seja, ela comprou do sistema que estava oferecendo para ela, e não de uma pessoa que já possuía ações da Nano. O mercado secundário já é o contrário, né? Quando você compra de um investidor que já tinha aquele título, ou seja, você comprou ou vendeu o seu investimento para um terceiro. Nesse exemplo, nós temos João, que comprou uma cota de um FI, vende pela corretora para Pedro, que tinha enviado um lance. Pedro, então, se você observar, comprou de João, não comprou da oferta direta da empresa, porque na oferta direta, talvez quem comprou foi o João. Então, nesse sentido, Pedro, por ter comprado do João a cota do FI, ele comprou no mercado secundário. Os tipos de negociações mais frequentes são no mercado secundário, porque nós não temos IPOs e ofertas subsequentes diretamente, nós temos isso daí mais esporádico. Vamos supor também que Rômulo vende suas ações pela corretora para Joana, e Joana compra então no mercado secundário. Lembrando que eu estou usando os nomes aqui, porém, quando você faz essa compra e venda, você não sabe quem está vendendo para você. Pode ser empresa, pode ser, no sentido empresa, de um fundo imobiliário que está vendendo aquelas ações ali, pode ser até mesmo uma empresa que está comprando como pessoa jurídica aquelas ações, mas aqui você não está comprando diretamente da empresa que você está sendo acionista. Seria uma outra pessoa que está funcionando como pessoa jurídica, né? Então você está comprando no mercado secundário. Então, um resumão disso é o quê? Você tem a empresa e ela pode oferecer o IPO, que quando ela entra na oferta de ações para procurar sócios, ou ela pode oferecer um follow-on, que é quando ela já tem feito o IPO anteriormente, ela já tem as ações negociadas e ela vai emitir mais ações. Ela vai acabar diluindo um pouco da participação acionitária dos acionistas anteriores. Mas isso aí pode ser bom ou ruim, não vem ao caso. Então, nesse sentido, uma empresa que fez um IPO ou um follow-on, né, ela emitiu ações ou cotas de fundo através de uma corretora, você vai poder comprar essas ações direto dessa oferta. Então, você está comprando no mercado primário, quando você compra direto da oferta. Agora, quando você compra do mercado secundário, ou seja, você compra de um investidor que já tinha essa ação, você está comprando no mercado secundário, que é a maioria das compras nossas. Então, se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários.
No próximo vídeo, nós vamos estar falando diretamente sobre ações. O que vão ser ações e como que você vai estar observando esse comportamento das ações aí, quais são os principais tipos de ações no mercado e empresas. Então, bons estudos e até lá. Obrigado.